Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, eu sou o professor Joaquim e a pedido do inscrito Vinícius Araújo, eu vou resolver agora a prova de matemática do concurso de nível fundamental da Câmara Municipal de Itapeva, que aconteceu no dia 7 de abril de 2024. E sempre lembrando, pessoal, a maneira que eu resolvo as questões aqui no canal é apenas a minha sugestão de resolução. Você pode resolver da maneira que você quiser, da forma que você achar melhor ou que você se sentir mais confortável. Essa aqui é somente a minha sugestão de resolução para poder ajudar a quem precisa estudar matemática, beleza? Então bora lá para a gente resolver a prova. Vamos à primeira questão da prova, pessoal, que foi essa questão 9, e que basicamente tratou de algumas operações aritméticas fundamentais. A questão diz assim: em uma loja de tintas havia 44 latas iguais que foram empilhadas. Como cada pilha só poderia ter no máximo 8 latas, foram feitas 4 pilhas, com o número máximo de latas em cada uma delas. Com as latas restantes foram feitas 2 pilhas menores, cada uma com o mesmo número de latas. O número de latas de cada uma das pilhas menores era qual desses daqui? Bom, veja que o texto falou que nessa loja de tintas havia aqui 44 latas iguais que foram empilhadas. Então, o total de latas que foram empilhadas foram 44. Informou que cada pilha só poderia ter no máximo 8 latas. Então, o número máximo de latas em cada pilha deve ser 8 latas. Informou que foram feitas 4 pilhas com o número máximo de latas em cada uma delas. Então foram feitas aqui 4 pilhas com esse número máximo de latas aqui em cada pilha, que são 8 latas em cada pilha. Aí ele falou que com as latas restantes foram feitas 2 pilhas menores, cada uma com o mesmo número de latas. Então até agora, qual foi a quantidade de latas que já foram usadas? Repare, como foram feitas aqui, 4 pilhas. Então foram feitas 4 pilhas. E cada uma dessas pilhas aqui recebeu esse número máximo de latas aqui, que são 8. Então o número total de latas que já foram usadas aqui são essas 4 pilhas, vezes o número máximo de latas em cada pilha aqui, que são 8. 4 vezes 8, então já foram usadas 32 latas. Assim, quantas foram as latas que restaram? Para saber quantas que restaram, é só pegar o total de latas que foram empilhadas, que é 44, retirar essas 32 aqui que já foram usadas. Então, 44 menos 32, restaram aqui 12 latas. Essas 12 latas, ele falou que foram empilhadas em 2 pilhas menores. Então, aqui foram colocadas em 2 pilhas menores. Portanto, cada uma dessas pilhas menores vai receber aqui quantas latas? Então, qual que é o número de latas dessas pilhas menores? Basta pegar a quantidade de latas que restaram aqui, que são essas 12, e dividir aqui entre essas duas menores. Assim, cada uma dessas pilhas menores vai receber 12 dividido por 2, vai receber então 6 latas. Portanto, o número de latas de cada uma das pilhas menores foram 6 latas, e essa resposta tem na letra B. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 10, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente de conversão de unidades de comprimento e uma pequena operação envolvendo fração. A questão diz assim: um trecho de 3 km em uma determinada estrada precisa ser asfaltado. Após 3 dias de trabalho, 2/5 desse trecho já tinham sido asfaltados. O número de metros que ainda precisam ser asfaltados é qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que esse trecho de 3 km dessa determinada estrada precisa ser asfaltado. Então, o total a ser asfaltado aqui, o texto informou para a gente que são 3 km. Mas observe que ele quer a resposta em metros, ele quer o número de metros que ainda precisam ser asfaltados. Então, vamos converter aqui quilômetro para metros. Vamos recordar que 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Assim, o total a ser asfaltado em metros vai ser 3 vezes 1000 metros. Isso aqui vai dar 3.000 metros. Então, o total a ser asfaltado é de 3.000 metros. Mas informou para a gente que após 3 dias de trabalho, 2/5 desse trecho a ser asfaltado aqui, que são 3.000 metros,
já tinham sido asfaltados. Então, após 3 dias de trabalho, qual a quantidade que já tinha sido asfaltada? 2/5 dessa quantidade total a ser asfaltado, que é 3.000. Então, após 3 dias de trabalho, já foi asfaltados 2/5 desses 3.000. Então, é 2/5 de 3.000. De matemática é vezes 2/5 vezes 3.000 metros. Aqui já poder simplificar esse 3.000 aqui ó, com 5. Dividindo 3.000 aqui por 5, isso aqui vai dar 600. E 600 vezes 2, então aqui vai dar 1.200 metros. Portanto, após 3 dias de trabalho já tinham sido feitos 1.200 metros desse asfalto. Ele quer saber aqui qual que é o número de metros que ainda precisam ser asfaltados. Portanto, quanto que ainda falta. Para saber quanto que ainda falta, é só pegar o total a ser asfaltado, que é 3.000 metros, retirar o que já foi feito, que é 1.200 metros. Então, 3.000 menos 1.200, então ainda falta aqui 1.800 metros. E essa resposta entrei na letra D. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 11, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: em uma empresa, 40% do número total de veículos da frota são movidos somente por gasolina, e os outros 9 veículos são flex, são movidos por gasolina ou por etanol. O número de veículos dessa frota que são movidos somente por gasolina é qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nessa empresa aqui 40% do número total de veículos da frota são movidos somente por gasolina. Mas qual que é esse total de veículos dessa frota? Isso a gente não sabe. Então, falar que o total de veículos dessa frota vai ser uma quantidade X. Mas nós sabemos que desse total de veículos da frota, que é essa quantidade X, são movidos aqui por gasolina 40% desse total aqui, ó, que é X. Então, por gasolina é 40% de X. E ele informou que os outros 9 veículos são flex. Então, veículos flex aqui são 9. Mas observe, se 40% desse total aqui da frota é movido por gasolina e esses 9 aqui são flex, então esses 9 aqui correspondem ao restante. E o restante só pode ser quanto? Veja, 40% do total aqui é gasolina. Então, o restante aqui que é flex tem que ser essa quantidade aqui, tem que ser igual a 60% desse total de veículos da frota. Pronto, conseguimos chegar aqui ó, nessa equação de primeiro grau aqui para a gente resolver. Então, nós vamos ter aqui ó, que 9 é igual. 60% a gente sabe que é 60 sobre 100. De x, de matemática é vezes, então vezes x. Aqui vai dar para a gente cancelar um zerinho em cima com um zerinho de baixo. Portanto, vai ficar 9 igual. Aqui sobrou 6 sobre 10 vezes x. Vamos pegar esse 10 que está dividindo e vamos passar para cá multiplicando. Então, aqui vai ficar 9 vezes 10, 90, que é igual a 6 vezes x, 6x. Se 90 é igual a 6x, então 6x é igual a 90. Assim, para a gente achar agora o valor do x, só peguei 6, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 90 por 6, x é igual a 15. Portanto, eu já sei que o total de veículos dessa frota são 15 veículos. Ele quer saber qual que é o número de veículos dessa frota que são movidos somente por gasolina. Somente por gasolina é 40% do total de veículos da frota, que agora a gente sabe que é 15. Então é só calcular 40% desse total, que é 15. Ou se não, como a gente também já sabe que o número de carros flex aqui é 9, para a gente saber quantos que são gasolina, é só pegar o total, que é 15, retirar esses 9 que a gente vai encontrar 6. Mas se você quiser calcular 40% de 15, você também vai encontrar 6. Portanto, o número de veículos dessa frota que são movidos somente por gasolina são 6 veículos. E essa resposta tem na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 12, pessoal, foi uma questão que tratou de proporcionalidade que dá para resolver utilizando uma regra de 3 simples. A questão diz assim: em uma concessionária, para cada 5 veículos vendidos na cor prata, são vendidos 2 veículos de outras cores. Mantida sempre essa proporção, e sabendo que em determinado dia foram vendidos 20 veículos na cor prata, o número total de veículos, tanto na cor prata como de outras cores vendidos nesse dia, foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nessa concessionária aqui, ó,
para cada 5 veículos vendidos aqui na cor prata, são vendidos 2 veículos aqui de outras cores. Informou que num determinado dia foram vendidos 20 veículos aqui na cor prata. E ele quer saber qual que é o número de veículos, tanto na cor prata como de outras cores que foi vendido nesse dia. Então, primeiramente, vamos saber quantos foram os veículos também vendidos aqui de outras cores. Reparem, nós sabemos que são vendidos a cada 5 na cor prata, são vendidos 2 de outras cores. Como nesse dia foram vendidos 20 aqui na cor prata, qual foi a quantidade vendida aqui de outras cores? Isso eu não sei, então vamos falar com a quantidade X. Repare então que nós temos aqui uma regrinha de 3 simples, diretamente e proporcional. Basta pegar isso aqui e multiplicar em cruz. 5 aqui vezes x vai dar 5x. 20 vezes 2, isso aqui vai dar 40. Assim o valor do x vai ser quanto? 5 está multiplicando, a gente passa dividindo 40 por 5, a gente vai encontrar que x é 8. Portanto, nesse dia que foram vendidos 20 veículos aqui na cor prata, foram vendidos 8 de outras cores. Mas eu quero saber qual foi o total de veículos vendidos, tanto na cor prata quanto de outras cores nesse dia. Então, basta somar o total de veículos na cor prata vendidos nesse dia, que foram 20, com o número de veículos vendidos de outras cores nesse dia, que foram 8. Somando 20 mais 8, totaliza, portanto, 28 veículos vendidos nesse dia. E essa resposta, entrei na letra E. Show de bola, foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 13, pessoal, foi uma questão que dá para resolver utilizando uma regra de 3 simples e conversão de unidade de tempo. A questão diz assim: um piloto de testes deu 9 voltas completas em uma pista de corrida e gastou no total 33 minutos. Sabendo que cada volta levou exatamente o mesmo tempo, o tempo gasto em cada volta foi igual a qual desses daqui? Bom, veja que o texto informa a gente que esse piloto ele deu 9 voltas completas nessa pista e gastou no total 33 minutos. Então, para dar essas 9 voltas aqui, ele gastou 33 minutos. Falou que em cada volta levou exatamente o mesmo tempo. E quer saber qual que é o tempo que ele gastou em cada uma volta. Então, para fazer uma volta, ele gastou aqui quantos minutos? Nós não sabemos, falar que vai ser uma quantidade X de minutos. Então, observe, temos essa regrinha de 3 simples aqui, diretamente proporcional. É só pegar isso aí e multiplicar em cruz. 9x, 9x. 1 vezes 33 vai dar 33. Aqui, para facilitar as nossas contas, repare, todos esses aqui são múltiplos de 3. Então, para facilitar, vamos pegar os dois lados da igualdade e vamos dividir isso aqui por 3. 9x dividido por 3 aqui vai ficar 3x. 33 dividido por 3 aqui vai ficar 11. Assim, para a gente achar agora o valor do x, só pegar esse 3, está multiplicando, a gente passa dividindo. Vamos fazer essa divisão aqui no cantinho. Eu vou pegar esse 11 aqui e nós vamos dividir por 3. Dividindo 11 por 3, qual é o número que a gente pode colocar aqui que multiplicado por 3 vai dar 11 ou perto de 11? Repare que é 3. 3 vezes 3, 9. 9 para 11 vai restar 2. Então, nosso x aqui vai dar 3 exatos. 3 o quê? Como a unidade aqui está representando aqui é o tempo em minutos, então vai ser 3 minutos. E sobrou 2 aqui ainda. 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 vai ser 2 terços. 2 terços do minuto. Bom, aqui então nós temos uma fração do minuto. E nós sabemos que o minuto são 60 segundos. Portanto, vai ser 3 minutos e 2 terços de 60 segundos. De matemática é vezes, então 2 terços vezes 60 segundos. Aqui a gente pode simplificar 60 aqui com 3 sobra 20. Portanto, vai ser 3 minutos e 2 vezes 20 segundos vai dar 40 segundos. Então, o tempo que ele gastou em cada uma volta foi de 3 minutos e 40 segundos. E essa resposta tem na letra C. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 14, pessoal, tratou de mínimo múltiplo comum. A questão diz assim: em um depósito há menos de 150 caixas, todas de mesmo tamanho, que serão empilhadas de modo que cada pilha fique com o mesmo número de caixas. Nessas condições, é possível colocar em cada pilha 8 caixas, ou 10 caixas, ou 12 caixas, ou 15 caixas. E qualquer que seja a opção, não restará caixa fora das pilhas. O número de caixas que há nesse depósito
é qual dessas daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nesse depósito aqui há menos de 150 caixas. Mas qual que é esse total de caixas que nós temos nesse depósito? Isso a gente não sabe. É exatamente o que a questão quer da gente, qual que é o número de caixas que há nesse depósito. Como eu não sei qual que é esse total de caixas, nós vamos falar que vai ser uma quantidade X de caixas que tem nesse depósito. Mas sabemos que é uma quantidade menor que 150 caixas. Sabemos que todas essas X caixas deverão ser empilhadas, mas de maneira que cada pilha fique com o mesmo número de caixas. E informou que é possível colocar aqui, é possível distribuir aqui em cada pilha 8 caixas, ou 10 caixas, ou 12 caixas, ou 15 caixas. Então nós podemos pegar essa quantidade de caixas que nós temos, que é essa quantidade X. Se nós vamos distribuir isso aqui em pilhas, então nós vamos pegar essa quantidade de caixas e nós vamos dividir colocando aqui 8 caixas em cada pilha. Ou podemos pegar esse total de caixas que é X, também dividir aqui colocando 10 caixas em cada pilha. Ou podemos pegar esse total de caixas que é X, dividir colocando 12 caixas em cada pilha. Ou ainda pegar essa quantidade total de caixas que é X e colocar aqui, dividir, colocando 15 caixas em cada pilha. Mas ele diz que qualquer que seja a opção, não vai restar caixa fora das pilhas. Se não vai restar caixa nenhuma fora das pilhas, então significa que ao fazer essas divisões aqui, o resto para cada um deles aqui, precisa ser zero. Então o resto é zero. Então observe, se o resto aqui é zero, significa que esse número X de caixas que nós temos aqui, ele é um número que é divisível por esses números aqui. Ele é divisível por 8, por 10, por 12, também por 15. Se ele é divisível, significa que ele deve ser múltiplo desses números. Então esse número que nós estamos procurando aqui, que é o total de caixas, que é esse número X, ele precisa ser um número que é múltiplo desses números. E veja, precisa ser o mesmo múltiplo aqui para todos. Então é um múltiplo que é comum. E como nós queremos que esse número X aqui tenha menos de 150 caixas, nós vamos procurar então o menor múltiplo comum desses números aqui. Portanto, nós vamos procurar aqui o mínimo múltiplo comum entre esses 4 números, 8, 10, 12 e 15. Vamos calcular esse mínimo múltiplo comum aqui à parte. Vou pegar esses 4 números e nós vamos colocar aqui, 8, 10, 12, 15. Para a gente encontrar esse mínimo múltiplo comum, nós vamos colocar aqui uma barrinha vertical e nós vamos fatorar esses números. Fatorar ele compõe em fatores primos. Qual que é o primeiro número primo que a gente pode colocar aqui que é possível dividir algum desses números? Veja que é o 2. 8 dividido por 2 aqui vai dar 4. 10 por 2 aqui vai dar 5. 12 por 2 aqui vai dar 6. 15 por 2 não dá, a gente desce o 15. Ainda dá por 2. 4 por 2 vai dar 2, 5 por 2 não dá, a gente desce o 5. 6 por 2 aqui vai dar 3. 15 por 2 não dá, a gente desce o 15. Ainda dá por 2. 2 por 2 vai dar 1. 5 por 2 não dá, a gente desce o 5. 3 por 2 também não dá, a gente desce o 3. 15 por 2 não dá, a gente desce o 15. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 3. Descemos o 1. 5 por 3 não dá, a gente desce o 5. 3 por 3 aqui vai dar 1. 15 por 3 vai dar 5. Não dá mais por 3, vai dar finalmente aqui por 5. Descemos o 1. 5 por 5 aqui vai dar 1. Descemos o 1. 5 por 5 vai dar 1. Quando todos aqui ficarem iguais a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão à direita de nossa barrinha vertical. Então basta a gente multiplicar esses números aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40 vezes 3, 120. Assim, o mínimo múltiplo comum entre esses 4 números aqui deu 120. Esse mínimo múltiplo comum que nós encontramos aqui, que é 120, é exatamente esse número X de caixas. Assim, o total de caixas que tem nesse depósito são 120 caixas. E essa resposta tem na letra E. Show de bola! Foi uma bela questão, não foi, gente? Questão 15, pessoal, foi uma questão que tratou da resolução de uma pequena equação de primeiro grau. A questão diz assim: em determinado posto de combustíveis, o preço de 1 litro de gasolina é R$ 6,80 e o preço de 1 litro de etanol é R$ 4,20. Um carro abasteceu nesse posto e colocou 8 litros de gasolina
e determinado número de litros de etanol. Sabendo que o valor total pago foi R$ 104,80, o número de litros de etanol colocados foi qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que o preço de litro de gasolina nesse posto é R$ 6,80 e o preço do litro de etanol é R$ 4,20. Informou que um carro abasteceu nesse posto e colocou 8 litros de gasolina e determinado número de litros de etanol e pagou esse valor total aqui de R$ 104,80 e quer saber qual foi o número de litros de etanol colocados nesse veículo. Então observe, informou que colocou aqui 8 litros de gasolina, mas informou que o preço de 1 litro nesse posto é R$ 6,80. Então se a gente pegar a quantidade de litros de gasolina que ele colocou, que é 8, multiplicar aqui pelo preço de 1 litro, que é R$ 6,80, somar com a quantidade de litros de etanol que ele colocou, que a gente não sabe, é exatamente o que a questão quer da gente. Então falar que ele colocou aqui mais uma quantidade X de litros de etanol, multiplicar pelo preço de 1 litro de etanol aqui, que é R$ 4,20, isso tem que dar o valor total pago por ele, que foi R$ 104,80. Pronto, conseguimos chegar aqui nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Então aqui agora é só fazer essas continhas. 8 aqui, multiplicando por 6,80, se você fizer essas continhas, você vai chegar em 54,4 ou R$ 54,40. Mais x vezes 4,20 é a mesma coisa de fazer 4,2 ou 4,20 vezes x, que é igual a 104,80, é a mesma coisa de escrever 104,8. Vamos pegar esse 54,4 aqui somando, vamos passar para cá subtraindo. Então nós vamos ter que 4,2x é igual a 104,8 menos 54,4, que vai ficar 50,4. Para a gente achar agora o valor do x, só pegar esse 4,2. Está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar um pouco as nossas contas aqui, vamos eliminar essa vírgula daqui. Como a gente só tem uma casa aqui depois da vírgula, vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui por 10. Ao multiplicar 4,2 aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita. Então aqui vai ficar 42 vezes x. Da mesma forma aqui, multiplicando 50,4 aqui por 10, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, então isso aqui vai ficar 504. Assim agora fica mais fácil para a gente achar aqui o valor desse x. Esse 42 está multiplicando, a gente passa dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel. Dividindo 504 aqui por 42, a gente encontra que x é 12. Portanto, o número de litros de etanol que foram colocados nesse veículo foram 12 litros. E essa resposta eu entrei aqui na letra B. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Vamos à última questão dessa prova, pessoal, que foi a questão 16 e que tratou do cálculo de perímetro e área. A questão diz assim: em um terreno retangular ABCD, com 20 metros de largura por 40 metros de comprimento, foi construída uma oficina quadrada de lado medindo X metros, e o resto do terreno foi usado como estacionamento conforme mostra a figura. Se o perímetro da oficina é 24 metros, a área do estacionamento em metros quadrados é igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou para a gente essa figura mostrando aqui esse terreno retangular A, B, C, D. Informou que ele tem aqui 40 metros aqui, de comprimento por 20 metros de largura. E que foi construída aqui essa oficina quadrada aqui, de lado X. Informou para a gente que o perímetro dessa oficina é 24 metros. Perímetro a gente sabe que é a soma de todos os lados do polígono. Então se a gente somar esse lado X, mais esse lado X, mais esse lado X, mais esse lado X, a gente vai ter aqui 4x, que é o perímetro dessa oficina, e que ele informou que vale 24. Assim, para a gente achar a medida desse lado aqui dessa oficina quadrada, o valor do x vai ser quanto? 4 está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo 24 por 4, então eu já sei que o lado dessa oficina aqui é de 6 metros. E ele quer que a gente determine aqui qual que é a área desse estacionamento. Repare, para a gente determinar a área desse estacionamento, basta pegar a área desse terreno e retirar aqui a área dessa oficina. Então vamos calcular primeiramente aqui a área desse terreno. Como foi informado que o terreno é retangular, para a gente calcular a área de um retângulo, basta multiplicar o comprimento pela largura. O comprimento é 40, a largura é 20. Então a área desse terreno vai ser o produto de 40 por 20, e isso vai dar 800. Então já sei que a área desse terreno é de 800 metros quadrados. Agora eu preciso achar também a área da oficina.
A oficina ele informou para a gente que é quadrada. Então, para a gente achar a área de um quadrado, é só multiplicar um lado pelo outro lado. Como eu já sei que o lado, agora esse lado x aqui, ó, vale 6, então é só multiplicar aqui, ó, 6 vezes 6, que vai dar 36. Então, a área da oficina vai ser de 36 metros quadrados. Portanto, a área do estacionamento vai ser a área do terreno, que é 800, menos a área da oficina, que é 36. Isso aqui vai dar 764 metros quadrados. E essa resposta entrei na letra A. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal, gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!